starts agora. O podcast para você saber tudo o que acontece no futebol inglês. Começa o podcast Table Redonda. Se inscreva, compartilhe, comente e mande pra galera. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta com o podcast do Table Redonda. Você que é fã do futebol inglês, quer saber tudo, notícias, pautas, debate, amigo. Aqui a gente tem até um neto do futebol inglês e você vai conhecer. Muito bem, a gente vai falar então dessa volta desse podcast, né? A gente está numa nova retomada, temporada 2019-2020, mas quero já, antes de mais nada, fazer aqui a nossa propaganda, né, do nosso canal no YouTube, youtube.com/TableRedondaFC. Lá você vê as pílulas dos clubes, lá a gente mostra as histórias de todos os clubes do futebol inglês, desde a Premier League até Championship, que a gente está entrando agora. Enfim, você vai se deliciar com os nossos vídeos. Que coisa brega, né? Se deliciar, mas enfim. E também o nosso perfil no Instagram que é o @TableRedonda. Lá você tem conteúdo também toda semana. E já vou apresentar aqui nossa mesa, então, remotamente nós estamos conversando hoje. Já do meu lado direito aqui, né, com sua barba caliente, ele que é o nosso neto, que eu havia falado, Tomás Malheiros. Como é que você tá, meu querido? Boa noite. Estou muito bem, o senhor. Estou aqui virtualmente ao seu lado. Isso, tô te abraçando aqui. Também. Por trás, obviamente. Coisa maravilhosa. No meu lado esquerdo, então, ali, com sua barriga saliente, seu carisma único. Tá vendo como é que você já se entrega? Calmente. Fala, Patrick, tudo bom? Pô, feliz pra caramba aqui da gente estar retomando o podcast do Table. É o primeiro de muitos, né? É o primeiro de muitos, só tenho isso a falar. Boa. E lá na frente ele, com sua altura, rapaz, seu nariz, que com toda certeza chega na frente de qualquer um na corrida. Ibrahimovic. O Ibrahimovic do Table Redonda. Cocó, Vinícius Deppmann. Opa, boa noite a todos aqui. Gostaria de cumprimentá-los. Estou muito emocionado com esse momento, nosso retorno. Promete. Primeiro de muitos. É isso aí, Dequinho, bora. Muito bem. Bom, a gente vai começar então, o programa sempre vai começar com uma pauta sobre um tema, né? A gente vai falar sobre um assunto do quadro, né, do episódio de hoje. E o Nipples Polêmicos, como nós chamamos aqui o quadro do assunto do dia, vai ser sobre... O que é isso? Que é isso, gente? Oh, meu Deus. A gente vai falar então sobre o Manchester United, né? Na última semana, a hashtag Glazers Out, né, o Fora Glazers, repercutiu muito na internet, chegou até, inclusive, aos trending topics mundiais, né, lá no Twitter, e a gente vai entender, né, essa é a nossa pergunta, será que o United está se tornando pequeno? Está se apequenando? Será? Isso quem vai dizer é nosso querido Cocó. Cocó, que é torcedor do United, ele vai explicar um pouco pra gente. Diga lá, Cocó. Tá pequeno, né? Tá ficando pequeno, né? Ixi! Meu Deus do céu, viu? O pessoal gosta, né? O pessoal gosta de falar mal, né? Não, jamais. Pequeno jamais, o United. Tá passando vergonha, pessoal, que já é gostoso já. Tá bom, tá suficiente. O momento não tá dos melhores, mas vamos tentar entender o que tá levando esse momento não tão bom aí do Manchester United, né? É um time que também acabou não se preparando para enfrentar uma concorrência tão grande, tão perto, né? O Manchester City apareceu nesse mercado recentemente e realmente tá colocando o Manchester United à prova. Eu acho que também tem uma influência disso. Mas vamos falar um pouquinho do Glazers Out aí, né? Que foi muito comentado aí durante a semana mesmo. E só para dar uma situada aí no pessoal, a família Glazers, ela é detentora do Manchester United, é uma família americana. O patrão da família é o Malcolm Glazer, que já faleceu. Hoje quem está à frente do clube é o Avram Glazer, que é o filho dele. Então, toda a polêmica que circunda toda essa aquisição dos Glazers pelo Manchester United já começou desde o início, da forma como ele foi comprado, né, onde se diz muito que a família Glazer até hoje não aportou nada de dinheiro no Manchester United. Isso porque a forma de compra foi
eles pegaram empréstimos e colocaram como condição, né, para o empréstimo o próprio rendimento e o faturamento do Manchester United, do clube, acreditando, né, no faturamento do clube, então colocando as contas do clube para pagar o próprio empréstimo deles. Isso foi um absurdo, assim, uma coisa na época que foi bem, né, bem polêmico até, mas talvez o momento que eles, né, essa aquisição foi em 2005, o momento em que o Manchester United, dentro dos gramados, vivia talvez a última era, né, o final ali do último ápice da era Ferguson, onde foi, né, desde 2005 a 2008 foi o tricampeonato do Manchester United, ganhando a PL, teve Champions League, teve FA Cup, teve tudo que foi título. Então em campo tinha Paul Scholes, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Tevez, Rooney, Berbatov, foram passando aí durante esses 3 anos. E assim, era um esquadrão que ganhou muito e colocou o time para cima, todos comandados por Alex Ferguson, né, sempre muito bem à frente do clube, e acho que talvez esse momento, né, do Manchester United não foi posto, talvez ele começou a ser colocado à prova, né, a direção mesmo foi colocada à prova, né, os Glazers, no momento em que o Ferguson saiu do clube. Aí que começou, os problemas aumentaram bastante, porque até então o time correspondia muito dentro de campo. E era um clube muito bem estruturado, né, com um time que sempre aproveita jogadores da categoria de base no seu time principal, né? Não tem nenhuma escalação do Manchester United desde 1937 que não tenha um jogador revelado na base no time. Então é um clube que sempre foi muito bem estruturado durante os anos, e eles pegaram, na minha opinião, surfaram aí dessa onda, e quando começaram a ser troca de técnico e outras decisões dos bastidores, como a própria gestão de categoria de base, quando eles começaram a ser colocados à prova mesmo, começaram a tomar decisões que talvez deixaram o clube onde ele se encontra hoje, né? Não todas as decisões tão acertadas assim. A máscara caiu. Eu achei muito acertadas, eu gostei bastante das decisões deles. Gostou, né? Eu gosto bastante das decisões deles. Acho que é uma bela gestão. E #GlazerIn. Sai daí, ó. O torcedor do Liverpool nunca ficou tão feliz. Mas achou que ia ganhar alguma coisa, vem outro de Manchester e ganha dele. Só digo isso. Meu Deus do céu. E tem uma coisa, né, Cocó? Falando sobre os Glazers out, existe um movimento dentro da torcida do Manchester United, que é o Love United, Hate Glazer, né? Que eles andam com um cachecol verde e amarelo. Por que verde e amarelo? Porque eram as cores do Newton Heath, que era o clube que deu origem lá atrás no Manchester United, dando exatamente essa ênfase de que, né, a gente ama o clube de origem, não o que vocês estão... Aqui é a raiz. Né? Aqui é a raiz, em 2015, os protestos foram grandes, bem fortes mesmo, contra os Glazers, porque o que se critica muito, né, da parte dos torcedores é que as decisões nem sempre são as mais acertadas, eles não têm compreensão, assim, a família Glazer não liga, assim, pelo menos, né, o Malcolm, né, que era o patrono, ele não entendia nada de futebol. Eles também têm time nos Estados Unidos, eles são donos da franquia do Tampa Bay Buccaneers, e ele também não entendia nada. O negócio dele é ganhar dinheiro e fazer o negócio render, e crescer e ter lucro. Então, sim, isso não é uma coisa que está sendo bem vista pelos torcedores do Manchester United. Muito porque eles tiram muito dinheiro, eles lucram muito em cima do United, e agora, é o que eu disse, como agora a fase não está boa, se dentro de campo as coisas estivessem funcionando e eles estivessem tirando o lucro deles, beleza. Só que as decisões que eles foram tomando e a falta de acerto nisso, e hoje você olha o Manchester United, tá um time totalmente desorganizado. A folha de pagamento circulou aí nesses dias, acredito que muita gente teve acesso a uma comparação de salários entre jogadores do Manchester United e do Real Madrid. E assim, é uma coisa assim, fora de realidade, os salários que são pagos no Manchester United. Então, tá tudo desorganizado, sabe? Tem claramente dá pra perceber que as coisas estão fugindo do prumo, né? Perderam a mão ali, são pessoas que talvez não entendam muito do futebol e aí faz a diferença. Não sei se talvez a escolha do Ed Woodward ou então a falta de alguém para fazer essa ligação, né, entre o Ed Woodward e o futebol, né? Um diretor de futebol específico para fazer isso, uma posição que hoje cada vez mais num futebol de tão profissionalismo é tão requerida, né? E o United não tem.
Então, talvez todas essa sucessão de equívocos trouxe o United hoje numa fase que não se encontra dentro de campo, reflete muito do que se passa fora. Então, já passaram tantos técnicos desde que saiu, né, o grande Alex Ferguson, e até agora ninguém sabe o que vai ser feito, né? Assim, qual é o futuro? Será que agora o Solskjaer vai dar certo? É uma aposta, pode ser que dê, pode ser que também não dê certo. Assim, não tem uma estratégia, né? Tá claro que não tem estratégia. Vem David Moyes, depois passa por José Mourinho, agora um técnico que não tem experiência alguma, como o Solskjaer. Então, técnicos que aproveitam base, técnicos que não aproveitam tanto base, num time que sempre teve tradição de base. Então, sabe, são tantas contradições que fica difícil, né? Assim. Não, e assim, agora, torcida à parte, né? Torcedor do Liverpool, é muito evidente essa desorganização em questão de planejamento, assim, pensando em futebol, tá? Finanças, já Sim. Tá claro que é bem feito isso, e o Manchester United é uma marca extremamente lucrativa, mas... clube empresa, né? Exatamente, e é o que acontece hoje em dia, eu acho que tem que ser, eu acho que o errado não é ser clube empresa, o Liverpool é clube empresa, o City é clube empresa, a maioria dos times. Todo mundo mas não esquece do futebol, esse é o ponto. E só fazendo um gancho aqui, que o Cocó citou, a lista que mandaram, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, aí se você que tá ouvindo aí quiser inclusive participar e passar a fazer parte aqui do nosso podcast, quiser discutir futebol inglês o tempo todo lá no WhatsApp, dá um toque pra gente pelo nosso direct no Instagram ou nos comentários do YouTube, enfim, entre em contato com a gente que a gente pode te mandar o acesso desse grupo do WhatsApp. Lá mandaram aquela lista dos 10 jogadores da Premier League com maior salário, e você tinha um do Manchester City e um do Liverpool nessa lista, que são os dois times que fizeram a melhor temporada e foram até as finais de todas as competições que praticamente participaram, e a maioria da lista são jogadores do Manchester United que não ganhou uma paçoca na feira. Exatamente. Tipo, isso é um reflexo do que aconteceu, né? Não, com certeza. E também uma coisa que acho que os Glazers não contavam, né, que foi a ascensão, né, do Manchester City, da forma que foi, tão ao contrário do seu irmão, né, do seu rival de cidade, totalmente organizado, né, com uma diretoria que sabe muito bem o que faz, tem um planejamento espetacular, que sabe onde investir, com Pep Guardiola. Então, assim, dividiu, né? O Manchester United é um time que tem muita história, um time gigante, o maior da Inglaterra ali em Manchester, dominava a cidade, né? Ele estava sozinho, fazia o que queria, e de repente apareceu alguém ali que começou a se organizar, e de repente, numa bobeada ali no Manchester United, ele deu uma derrapada, viu o seu rival de cidade, destronar ele, talvez em tantas, né, em futebol jogado, em atenção até dos jogadores imagina os jovens de Manchester hoje. Se você é um jogador, uma criança que joga bola, você vai querer jogar bola onde hoje, se você tá morando em Manchester? No Manchester City ou no Manchester United? E a potência do City, dessa empreitada aí, né, que eles engataram dessa cidade, é um detalhe, mas em âmbito nacional e internacional. O Manchester City chegou atrapalhando todo mundo. O Arsenal também é um time que está desorganizado há algum tempo, e isso foi impulsionado e foi maximizado também pelo desempenho do City. O Liverpool, quando começou a melhorar, e agora vai ganhar um monte de título, apareceu a porra do City ganhando tudo para atrapalhar. Então, na hora que United deu uma sossegada, Chelsea deu uma sossegada, que o Liverpool poderia ser campeão várias vezes, inclusive da Premier League, que ainda não conseguiu, apareceu o tal do City. Então, assim, pro Chelsea também, então, o City chegou de uma forma que não é só do United. O United é o maior, é o que mais sofre com isso, pelo que você tá falando. Sim, exatamente. O United ele deitava e rolava por... É que assim, o que eu digo, na cidade, isso acho que impacta muito o Manchester, na cidade, porque antes ele, por mais que ele tivesse tava fazendo merda, tava errando, tava não sei o quê, em Manchester ia ser só ele. Manchester City é um time que ficava em segunda divisão, terceira, quarta, oscilava, subia, vai e volta, mas não tinha uma relevância do tamanho que ele chegou. Isso, óbvio, né? Todo mundo sabe disso. E isso daí pegou no momento em que o Manchester United estava totalmente com a guarda baixa, né? Vamos dizer assim. Uhum. Pegou com a guarda baixa e, tá complicando a situação. O Manchester tem que voltar aos trilhos, né? Tem que ter um planejamento a longo prazo, tem que ter uma coisa aí diferente, alguém pensando mesmo no futebol com mais carinho, né? Talvez seja isso que tá faltando.
Só para deixar claro, né, até o que o Cocó está dizendo, deixar muito claro que nossas críticas aqui, elas estão sendo voltadas à gestão do futebol do Manchester United, não das finanças, porque só para exemplificar, em 2015, né, segundo o The Guardian, o jornal inglês, a dívida do United, ela tinha baixado para 380 milhões de euros, que já era metade do valor quando os Glazers lá assumiram o United. Então, assim, falando das finanças, parece que está bem organizado, mas o futebol, e aí é o que o Cocó disse, que talvez se tivesse aquele cara de meio campo entre diretoria e campo, né, seria o ideal para fazer esse meio campo mesmo, né, essa jogada de entendimento sobre o que é a gestão de futebol dentro do Manchester United. Então, enfim, desde que os Glazers assumiram, a gente não vê... Na verdade, desde que o Alex Ferguson saiu, a gente não vê dentro do campo um Manchester United forte, né? É que o Ferguson, além de treinador, era esse manager, né, que fazia esse papel. Exato. Então conseguia fazer tudo. Assim, em questão de finanças, apesar de ganhar poucos títulos e diminuir sua visão internacionalmente, vamos falar de potência de futebol, a empresa Manchester United lucrou e valorizou. Ponto. Só que até que ponto você vai tratar um clube como uma empresa, sabe? Essa transição é algo muito questionável, né? Porque não pode pensar só no dinheiro. Porque, querendo ou não, para você ganhar dinheiro, você tem que investir dinheiro em jogadores e tudo mais. E ganhar títulos. E isso faz a tua empresa valorizar. Porque apesar dele fazer um puta trabalho na finança, uma hora isso vai cair. Porque ninguém vai querer torcer para um time que tem história só e não tem títulos, né? Que não tem organização. Então acho que essa transição tem que melhorar, e tem que melhorar porque o United tá ficando cada vez mais distante do Alex Ferguson. E aí daqui a pouco os fãs vão acabar esquecendo. E aí isso faz a marca cair. Sim, sim. Não, as finanças eu acho que eles foram muito... Eles fizeram o clube crescer muito até em rendimentos anuais. Assim, o Manchester United vem faturando coisas que nunca conseguiu antes. E a entrada de dinheiro realmente está muito maior, e o clube dobrou de valor, se eu não me engano, né, o quanto vale, né? Os Glazers conseguiram colocar o Manchester United como o time a marca mais valiosa, né, do futebol, mesmo com tudo isso, né? Mas o problema é que no futebol, se você não tem resultado dentro de campo, isso não se sustenta. Eles estão vivendo de uma época passada. Os resultados que eles estão conseguindo colher resultados muito bem, só que eles não estão plantando nada para o futuro, e isso daí não se sustenta. O futebol, ele tem que você tá sempre planejando o futuro para você não perder as coisas de vista. Não adianta você chegar lá no topo e acabou, beleza, cheguei aqui, agora só tocar o barco aqui que vai dar tudo certo. Não é assim. Chegar no topo é complicado, se manter mais ainda. Então, talvez não seja isso que eles não tiveram ou eles focaram tanto no marketing, tanto no crescimento do Manchester United financeiramente, como marca, como acordos e não sei o quê, e deixaram, né, o futebol no controle de pessoas não tão experientes, né? Então, de qualquer jeito, eu acho que as decisões que eles tomaram não são as mais corretas, porque a gente está falando de um time de futebol, a gente não está falando de uma empresa. Então... por mais que seja um clube, empresa, o tipo de gestão e tal, não adianta, lucro, ele daqui a pouco não vai conseguir mais dar lucro nem se tiver o mais organizado do mundo, porque se não tiver resultado dentro de campo, né, se as finanças estiverem organizadas, um monte de contrato, um monte de coisa, só que se não estiver jogando bola, se não estiver produzindo, esquece, isso daí tem tempo para acabar. Então, eu acho que tem que repensar bem aí o que eles querem e tentar estruturar melhor essa parte, né, voltada especificamente ao futebol. Muito bem, então assunto Glazer encerrado, a gente falou demais já do Manchester United. Vamos falar um pouco das últimas transferências, rumores, quem chegou, quem foi, quem pode vir. Afinal, a gente está aí na janela de transferência do verão da próxima temporada 19-20, né? Vamos começar a falar do Arsenal, então? Vamos por... Só uma coisa, falar do United nunca é demais. Pelo amor de Deus. Alguém corta. Eu, em particular, gostaria de falar mais sobre o United, porque é o melhor momento da história do United pra mim, né? Então, uma delícia. Não, mas eu achei que o meu time ia ser o pior, então eu também tô gostando muito do United. Pera, calma. Vamos parar, calma.
Seu time ainda é o pior. Mas é que a gente não tava acostumado. A gente não tava acostumado com o United assim, por isso que é mais gostoso. Mas eu achei que o meu ia ser. Arsenal Pega a tabela, por favor. É que o Arsenal virou. A tabela agora tá todo mundo 0 pontos. Então, já estamos bem, melhor classificação. É alfabética, vocês estão em primeiro, eu acho. Exatamente, respeita aqui. Mas o Arsenal é outro caminho. O United é aquela bagunça que tá começando, tipo o São Paulo, sabe? Pô, caramba, tá perdurando essa bagunça, não muda, sabe? O Arsenal tá mais no Vasco da Gama, assim, mais pra esse lado. Ai. Falou o cara que ficou 25 mil anos sem título, ganhou uma Champions agora pra se safar. Comparar com o Vasco é complicado, hein, bicho? Comparar com o Vasco, mano, com o pô fechou. O Vasco é muito melhor. E o Vasco tem título sul-americano, né? O Arsenal já não é a mesma coisa. Vamos lá, vamos falar de transferência, então, para que... em ordem alfabética, pra gente ser justo aqui, né, e tudo mais, a gente vai falar agora. Melhor mesmo, vamos sempre pro melhor. Vamos, ô Neto, diga lá, quem que o Arsenal tá querendo trazer, quem que trouxe, quem que não trouxe... Tá de brincadeira comigo? Quem tá querendo trazer, sei lá, né? Vamos ser honestos que os bons não são, né? Ultimamente, se não tiver mais que 20 anos, eu não contrato. Mas para de cornetar, cara. Eu gostei da janela. Os rumores do Arsenal... Também tá com o bolso cheio, pô. Tá cheio de grana lá pra contratar. Duas coisas que o Arsenal tem toda a temporada. Bolso cheio e vários rumores. Chega no final do coisa, não contrata ninguém. E vergonha bom, também, tem bastante de grande expressão. Porque em título mesmo, que ele tava discutindo, título mesmo na hora de brigar, os caras não vê o Arsenal como um potencial candidato pra ganhar e acaba não vindo. E é simples assim. Tomás, vai demorar ainda. Pegou agora uma subida de um nível muito alto de quem tá jogando em alto nível, que é o que o Klopp conseguiu fazer, o que o Guardiola a gente já sabia, tá careca de saber que ele faz. E o United agora deu uma caída, talvez o Chelsea deu uma estagnada com essa punição aí, mas... o Chelsea também acho que vai dar uma caída. O Arsenal tem que ter isso na cabeça, cara. E fazer contratações com planejamento, fazer o que o United não fez. Chelsea não termina nem nos 4 primeiros essa temporada. Eu não ia falar do Chelsea. Calma lá. Calma aí. Vamos falar do meu Arsenal aqui. Não. Vamos falar do Arsenal. Contratou o Martinelli. Não achei uma contratação... Grande Martinelli do Ituano, hein? Achei da hora. Futebol interior agradece, raiz, moleque é bom de bola, jogou pra caralho no Paulista e da hora. Então, mas é uma contratação pro futuro, tipo, é uma aposta, como todo que o Arsenal... É o que o Arsenal faz sempre. Exatamente, é isso que eu tô falando, é mais do mesmo. Isso eu não queria, tipo assim, não acho ruim, mas não acho necessário agora. Acho que o ponto positivo pro Arsenal realmente é a vinda do Edu Gaspar. A gente discutiu tanto de um manager, de um cara para fazer essa transição e tudo mais. E na seleção brasileira, todo mundo, os jogadores falaram muito bem dele. Então ele é um cara bem querido no ramo. Isso é importante para você contratar jogadores. Outra, ele tem identificação com o clube. Então, assim, isso também é muito importante para ele, coisa que o Naemer não tem tudo. Então pode ser que dê um respiro pro técnico trabalhar, né, tipo, dar mais chance a essas apostas. Então acho que assim, a contratação do Edu foi bem correta, foi acertada e acho que... E a indicação do Fagner procede? Procede. Ih, rapaz. Isso aí é imprensa brasileira que tá querendo tirar o Fagner do Brasil. Simples assim. Fagner, desculpa, eu sei que não é isso, eu tô brincando, gente, não é nesse nível todo de zoeira, é brincadeira, mas eu acho que... mas não é lateral pro Arsenal. Vamos ser honestos. O pouco de amostra que eu tive dos torcedores do Arsenal aqui no Brasil, ninguém gostou da contratação do Edu, né? Mas assim, agora tem aquele negócio que é a síndrome de brasileiro, né? O pessoal... o cara encostou na seleção, corneta. Não interessa quem é. Então, a gente Não, eu gostei do Edu, até porque a gente vê brasileiros fazendo bom trabalho na Europa, e ele tem potencial e tem capacidade. Eu também, eu sou torcedor do Arsenal, eu gostei. Então... antes que falem, eu não sou corintiano, tá? Eu sou. O Deco mas assim, os caras vão falar corintiano, não sei o que. Não sou palmeirense, pra vocês terem noção. E gostei porque eu acho que é o que o Arsenal precisa, a identificação no cara que tem esse contato com o jogador. E ver se ele
não contrata só apostas e contrata jogadores que já tem nome, sabe? São jogadores expressivos. Mesmo que uma temporada de sucesso, igual vamos pegar o Salah. O Salah teve uma temporada de sucesso, mas pelo menos era alguma coisa que já foi testado. Não, na Roma foi uma grande, assim, que foi de destaque mesmo. Roma, tá bom. Antes de vir pro Liverpool. Não, tô falando do Liverpool contratar. Tipo, na Roma foi uma. Você fala, nossa, mas era um cara que era semi-aposta, sabe? Mas aí é Isso o Arsenal também. É aquilo que o meu amigo Vinícius Deckman preza muito e eu gosto muito. E ficou evidente que existe alguém com essa preocupação nos scouts e na gestão do Liverpool, né? Que e me parece que o City um pouco menos, porque o City tem o dinheiro infinito, então ele vai lá e compra quem ele quer e acabou, que o Guardiola perde. Fez cheat. Game Shark. Exatamente, o código... Qual era o código do The Sims? Quem é que jogava The Sims? Eu não jogava, mas é o código. Pra dinheiro infinito. Enfim, e isso é muito legal. E por que não o Arsenal não é capaz de fazer isso? E acho legal que é aquele negócio de garimpar e trazer o cara que, por mais ter tido uma temporada boa só, mas olha as características dele. E me parece muito isso. Você olhando a lista aqui, me permite, Tomás, vou passar um pouquinho a lista pra galera pode passar agora, pode falar. Rumores aí. Cocó, você que é o nosso Jorge Nicola, aí, o fofoqueiro das transferências, me corrige se eu tiver errado em alguma coisa aqui, mas eu vi que o Arsenal tá bem perto de trazer o Kieran Tierney, que é um lateral esquerdo do futebol escocês, né? Do Celtic. Eu gostei, esse cara, eu fui atrás, vi algumas coisas, uns vídeos, algumas coisas assim, e achei interessante esse lateral, viu? E tá bem uma posição que o Arsenal tá... então, é uma posição que o Arsenal, querendo ou não, precisa. Acho que é uma boa aposta aí do Arsenal. Esse me parece ser um bom garimpo, viu? E é um cara que, assim, lateral de chegada forte, escocês. O estilo do Arsenal. Bem escola Robertson. Então, o estilo do Arsenal é esse de jogar pelas laterais, né? Precisa de um lateral que apoie forte, né? É o estilo muito que o Arsenal vem jogando e que vem dando mais certo, na minha visão. A proposta é de 25 milhões de libras, né? Só pra deixar claro. Exatamente, 25 isso, milhões de libras. Não, mas aí essa deve fechar, porque eles estavam na casa dos 15, eles tentaram nos 15, foi negado. Aí eles aumentaram, agora o Celtic vai vender. Porque o que a especulação aí que eu vi, a última, é que agora vai. Agora, eu tenho uma pergunta. Tem mais um nome na lista aqui que eu vi pouco, mas assim, vi vídeo no YouTube, mas é que hoje em dia é vídeo no YouTube, né? Antigamente a gente falava, ver no DVD, contratar pelo DVD. Foi no DVD. Então, assim, eu vi o DVD de hoje em dia do Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. Do Lille. Do Lille. Mano, o moleque sabe tudo, velho. Me parece que ele sabe tudo. Parece que o moleque é bom pra um caralho. Só que... Quantos anos tem o moleque? É caro que a porra, né? Então, mais uma aposta e mais uma aposta cara do Arsenal, né? Uma aposta vai bem tirar cara. uma bala na agulha que poderia... Não, mas esse daí já desmentiram, viu? Isso daí o Arsenal não fez essa proposta que soltaram aí, que apareceu 7,2? e foi 72 desmentido. milhões? Foi desmentido. O Arsenal, pra você ter uma ideia... o orçamento que foi dado pro Naeem, o orçamento de gastos dele pro mercado de transferências é de 90 milhões de libras. Vai pagar tudo no PP. Ele não tem grana nenhuma, ele tá com o bolso bem curto aí para contratações, então ele não deve gastar tudo isso, dificilmente ele vai gastar tudo isso no jogador. Eu duvido que o Arsenal faça uma contratação desse ponto, assim. Eu acho que é bem mais na casa aí do Tierney e alguns outros aí, alguns garimpos aí do Arsenal. Parado, tá né? sem dinheiro. Eu acho que tinha que levar o Romero. O Romero tem muito a somar. Pronto, lascou. Não menciona o nome dele aqui. Tá saindo do Corinthians, ia ser bom na ponta ali, voltando pra marcar o lateral. Não, porque o Romero não precisa jogar atacante, não precisa fazer gol nem driblar, precisa só marcar. Não, mas beleza. Tirando a participação desse Adenor, a pior imitação da história de Adenor. Que isso, não. Estou praticando, tô gostando. Agora me fala aí, Cocosito. Nicolo Zaniolo é um jogador, né, que está sendo cotado no promissor, Arsenal, né? E no Tottenham. Agora me conte mais. Me conte sobre a vida e a obra de Nicolo Zaniolo. E se não tiver... Porque eu não sei quem é esse Katsu, né? Me parece italiano.
Sim. E não tenho muito a dizer. Então, se alguém tiver alguma coisa, por favor, me ajude. Não, ele é atacante de lado de campo, né? O que é interessante dele é que ele é um jogador alto, ele tem 1,90, mas ele é bem ágil, né? Atacante, ele tem uma certa rapidez, ele joga aberto. Torres, parece Fernando Torres a cara dele, que beleza. 20 aninhos? 20 aninhos. Da Roma? Canha, né? O Canha, famoso Canha. Uma bela canha que vai bem, né? Então, eu falei do Zaniolo porque ele aparece na lista de rumores do Arsenal e do seu maior rival, o Tottenham. Então, Sim. Provavelmente o Arsenal ele tem um estilo jogo de Paquetá, assim, mais ou menos. Pra ter uma ideia. Bom jogador, hein? Paquetá sendo referência, que beleza. Nossa, Só pra ficar mais fácil aí. Ficou mais fácil de identificar, obrigado. Foi sim, bom. mas eu nessa briga eu acho que o Arsenal ainda ganha. Queria dizer isso. Nessa briga, né? Hoje em dia. Nessa briga, agora sim. Mas 40 milha, galerinha, 40 milhões de eu libras. acho que então. O mercado tá super né? valorizado, né? O mercado tá super Precisa valorizado. disso de um jogador de lado? Precisa? Então, eles têm dois centroavantes. A gente perdeu o Ramsey, tá perdendo muito jogador que fazia essa função. Então, tá precisando de renovação. O Arsenal não precisa de centroavante. Pelo menos centroavante tá bem servido. Né? Tem dois bons, né? Exatamente. Nossa, isso é mesmo. Trouxemos um bom zagueiro ano passado, precisa de mais um, acho que na zaga. Então isso. Obrigado, Tomás, porque eu não consigo me conformar, cara. Eu peguei e fiquei dissecando os rumores sobre o Arsenal e é só do meio pra frente. Isso. E isso me dá desespero porque eu sou torcedor do Liverpool. E eu sei o que é isso. Foram 5 anos com especulação do meio pra frente e ninguém atrás. E Lovren e Matip e, sabe... Até o Van Dijk vir, não se falava em zagueiro. Tem o lateral esquerdo do Celtic, que provavelmente então, vem, assim, que é legal, bem, mas falta o zagueiro. É lateral, e aí o Unai gosta bastante de usar os laterais bem agudos, então... E zagueiro, caralho, precisa de zagueiro. Então o Arsenal precisa e não tem nenhum. Não tá tendo especulação, não. Dessa lista aqui que eu tô até, já tinha separado do Arsenal, 2 nomes me chamam a atenção, né, que é do Fraser, Ryan Fraser do Bournemouth, que é um belo jogador, inclusive, e tudo mais. Que é pra função do Ozil, né? O Fraser é mais pra função do Ozil, que o Ozil morreu, né? Exatamente. E o Zaha, né, jogador do Crystal Palace, mas assim, zagueiro, tá tendo não. A maior especulação do Arsenal é com o Zaha. Então só se fala de Zaha. Tanto que até tinha uma possibilidade do Aubameyang. Estavam falando uma época aí sobre o Aubameyang saindo, indo pro Manchester United. E pro Arsenal levantar a grana para contratar o Zaha. Então, mas eu vi uma outra fofoquinha também. Mas isso aí já acalmou agora, não se fala mais sobre isso. Eu vi uma fofoquinha aqui, assim, se proceder o interesse no PP, essa porra aí, no PP, isso abriria caminho pro Tottenham ir atrás do Zaha. E que é outra coisa, então, assim, mais um episódio aí de rivalidade entre os dois, de que se o Arsenal fosse pra cima do PP, seria incompatível continuar indo atrás do Zaha, até porque os dois, ambos vão ser muito caros, e isso abriria espaço pro Spurs, que também tem interesse no Zaha, mas aí, sobre por ele, fofoquinha, né, então. Só pra terminar isso aí, tem o Malcolm, que o Barça tá querendo se livrar, pelo que eu tô vendo. Mas especulação com o Malcolm é o que não falta. Exatamente. Então, o Malcolm tá sendo especulado, né, toda semana ele tem um lugar diferente. Hoje, durante o jogo, quando não tava funcionando o esquema tático, cogitaram o Malcolm no CSA de Alagoas hoje de tarde. É que o Malcolm tá encostado, ele veio de uma temporada boa, foi pro Barça e acabou não vingando, mas é um cara que, querendo ou não, tá com um nome interessante na Europa. E tá encostado. Então, empréstimo hoje, ainda mais com as finanças do Arsenal, vai bem. Limite, vai bem. Não, é um belo garimpo, uma bela contratação de Championship Manager. Eu acho que vai ter muita gente atrás, obviamente o Arsenal vai brigar com muita gente. Acho difícil vir, justamente por conta disso, a gente vai estar brigando com time grandes, de portes de título, né, que eu quero dizer, grandes de disputa de título. Acho que o Arsenal está em reconstrução ainda para ganhar títulos importantes e aí trazer jogadores, mas é um nome, querendo ou não, que poderia ajudar e muito. Eu, se fosse o Edu ou o Naemery, me esforçaria mais nele do que no Zaha.
por conta do empréstimo, por conta de dinheiro em si. Agora, um nome que eu tô olhando aqui, só para encerrar minha participação em especial do Arsenal, o nome que eu tô olhando aqui que o Arsenal tá interessado, aliás, Arsenal, United e PSG. É no meia Bakayoko. Vocês estão de brincadeira, hein? Socorro! Isso aí é palha. Quem plantou isso aí é um brincalhão. É uma Isso especulação de anteontem. Então, assim, Isso aí foi Isso aí é plantado. Isso é imprensa marrom. né? Exatamente. O empresário do cara pagou pra imprensa. The Brown Press. The Brown Press. Foi pago pra dar essa nota, certeza. Chega de Arsenal. Chega de Arsenal. Vamos encerrar o Arsenal Puta, aqui. chega dessa tralha aí. Vamos continuar. Vamos continuar falando de time bom, de time que vem bastante gente, entendeu? Que especula bastante. Vamos falar do Chelsea, vai. O Chelsea. Não pode nem contratar, velho. Dá dó. A melhor especulação do Chelsea é que a gente já sabe o final das transferências. É tudo não vem. Exatamente. O que falaram Não, o Chelsea é tipo, sabe quando você aplica o seu dinheiro num fundo lá, só que você não pode retirar a hora que você quer? É tipo fundo de garantia, o Chelsea. Tá lá, vai ser só... Fundo de garantia não, qual é o nome? É o fundo de garantia, né? Que você só pode tirar se você fazer uma obra, ou se for fazer alguma coisa. É assim o Chelsea. Tá bloqueado, tem dinheiro pra caralho, mas tá lá no cofrinho, trancado. É verdade. Isso é bem gostoso, né? Isso é bem legal também, diga-se passagem. É sim. Bom, o que a gente pode falar, na verdade, a grande movimentação do Chelsea foi a saída do Eden Hazard, né? O Hazard foi pro Real Madrid, a vinda, lógico, do Frank Lampard como novo técnico, né? O Peter Cech como auxiliar técnico e tudo mais. Tudo isso envolve apenas os bastidores. O Pulisic veio, mas não vai vir mais ninguém. Não vai vir mais ninguém. Vocês podem especular aí quem quiser. Mas pelo menos vocês contrataram o Kovacic, pelo menos. Verdade. Os Zit estão em peso. É o primeiro time da história que faz o teste, o cara joga mal e ele fala, não, vale a pena, compra aí. Eu acho que o Kovacic, eu vou ser claro, sincero aqui, o Kovacic pra mim ele não é mau jogador não, eu gosto do Kovacic. Só que o Kovacic ele precisa de algumas orientações só, ele é um pouco afobado demais, mas ele é bom, tá? Ele é bom, pelo amor de Deus. Eu gosto do Kovacic, eu não desgosto dele não. Eu não acho horroroso também, eu acho que ficou claro que ele não tem o perfil de PL. Eu acho que esse é o meu ponto. Ele não tem a intensidade que precisa pra jogar na PL. E ele tem que jogar no Valência, na Liga, num time italiano. Eu não enxergo ele se adaptando. Eu acho que vocês estão crucificando o cara errado. Não. Ele... É um puta potencial pros outros times. Tem que pensar que ele tava jogando mal em um e tá beneficiando 19. Olha, puta custo-benefício, mano. Vocês estão sendo errôneo com o cara. Mas é isso, do Chelsea acabou, né? Acho que é isso. Só para dar o contexto geral, né? Para quem não sabe, o Cahill também saiu, né? O Gary Cahill, o Eden Hazard. Tô olhando aqui a lista mais completinha. Tem muitos nomes que a gente sequer conhece, porque são jogadores muito jovens ou, enfim, não vinha sendo muito utilizados. Então, é isso aí. Vamos para o próximo time. Falar do Manchester City. City, então, que trouxe até agora 2 jogadores, veio o Rodri do Atlético de Madrid, veio o José Ángel do PSV, né? O Rodri veio por 68 milhões de libras, o José Ángel por 5 milhões de libras. Angelito. Saíram o Kompany e o Muric. Mas tem uma treta, hein? Opa, treta gosto. Tem Fala a lá. treta do City, isso é uma coisa que tá sendo um pouco comentado. Não sei se vocês... Me ajuda eu, que nem diz o da Atena, né? Pelo que eu entendi, o Manchester City vai sofrer essa temporada com aquela regra da Premier League de ter pelo menos um número de jogadores específicos, né? Que foram formados, jogaram na Inglaterra até uma certa idade.
E isso faz com que o City, se ele quiser ir pro mercado ainda, ele tenha que trazer só ingleses. E isso reduz um pouco, né? Acho que tem boas opções, mas o que acontece? Trazer jogador de clube da Premier League para o outro já é inflacionado já. E ainda você saber que quem tá comprando é o Manchester City, que tem dinheiro infinito, e ele só pode contratar jogadores ingleses, é o que todo clube que quer vender pro City quer, né? Fala assim, não, você quer comprar aqui o Zé das Covas? Tá bom, 100 milhões no Zé das Covas. Mas você acha que ele não pega na segunda divisão? Acho que não vai ser tão difícil assim. Mas aí por conta dele pegar na segunda divisão. Né? Traz pra qualidade. Tudo bem, mas se a gente pegar... Mas eu acho que o Angelito, né, que eles trouxeram, esse José Angel, ele era da base do City, tava no PSV, e aí provavelmente eles recompraram ele exatamente pra já... ser um jogador Mas tem muita gente voltando de empréstimo também. Mas é que tem muita agora, gente voltando de empréstimo no City, né? Pode ajudar. Essa conta fechou quando o Company foi embora, mas aí trouxeram o Rodri, e aí fechou essa conta de estrangeiros. Agora, aquele velho problema que a gente tinha no CM 0102, né? Não pode ter mais estrangeiros no time. Então, tem que focar em ingleses. Só quem é velho, né? Exatamente, e tem que focar em ingleses, e aí tem algumas especulações aí na lista, né? Alguém tem uma lista mais interessante aí? Eu tenho aqui, na verdade, a última especulação de hoje, inclusive, é que o City quer o Daniel Alves, né? Já tem o número que tem que pagar, né? De 120 mil libras por semana em salários para o Daniel Alves. Já tá quase certo o Alves, eu acho. Mas pode, vai caber no elenco com essa regra aí? Mas eu acho que o City vai abrir mão de alguns jogadores, vai emprestar, vai... o Danilo sai, né, provavelmente. Vem o Daniel Alves, sai Danilo. O City ele tá se movimentando. Então, por exemplo, vendeu agora o Pablo Mari pro Flamengo. Saiu o Company, o próprio Company saiu também. O City tá renovando também, né? O pessoal mais antigo ele tá tirando. O City tem que olhar isso. Na verdade, eu vou até dar uma... E tem a especulação do Sané, né? Tem a especulação do Sané, isso que eu ia falar. O Sané... a saída dele pro Bayern de Munique, né? E acho que acho que sai, tá bem forte essa especulação e a investida. Lá ele vai jogar mais tempo, né? Ele joga bastante, mas ele não é o titular absoluto. Ele não tem porque não existem lá, né? titulares absolutos no City. O Guardiola roda bastante. Claro que você tem um time base que a gente já sabe o que esperar, né? Quem vai que o Bernardo Silva... essa temporada o Bernardo Silva estourou, né, mano? Não teve jeito. Foi o melhor do time, pra mim, na minha opinião. Foi o melhor do time, então... E o Sterling vem jogando bem todas as temporadas também, mano. Não teve jeito, velho. Comeu o banco. Exatamente. E aí, pô... Um Bayern de Munique falando que venderia com... O foda é que eu acho que ele não é aquele cara... Ele não é muito engajado, né? Eu acho. Ele tem uma cara de perna. O Sané deve ser um... Nossa, tipo aquele... os caras tão jogando bem, eu tô tentando, mas... tá osso. Nossa, ele tem uma cara de vagal, velho. Nossa, ele tem uma cara de descompromissado, tá ligado? Puta, que judiação do menino, nem conhece. É tipo o Ozil? É tipo o Renato? Não, o Ozil é diferente. Ninguém é igual o Ozil. O Ozil é vagabundo nada. Não. Acho que não. Acho que o Ozil, o ponto é assim, mas ele se coloca como eu não preciso fazer mais que isso. Não é bem vagabundo, porque ele já se acha muito foda, tá ligado? Então ele falou, se eu fizer mais achou que ele era o gaúcho. Ele achou que era o gaúcho, só que ele é o Ozil, tá ligado? O gaúcho pode, ele não. O Ozil é craque. Simples assim. Eu acho. Falta querer jogar, né? Querer jogar. Mas ele é craque, deixa ele lá, tirando dinheiro do Arsenal. É a mesma situação do Kovacic. Terminamos então, Manchester City? Acho que sim, né? De City tá bom, né? O City não tem muito... Tá muito... Vai ser campeão de novo? Como sempre, exatamente. Vai montar um time. Campeão de nada esse ano. Tem o Maguire, né? O Maguire também foi... É o inglês, né? O Maguire entra nessa briga com o Manchester United, né? Tem uma listinha de Leicester, né? Tem uma listinha de Leicester, né? Pro City aí. Porque são bons jogadores que se destacaram ingleses. Tem o Harry Maguire, o Ben Chilwell e o James Maddison, o meia. Então são opções que são mas eu não ouvi nada o James Maddison, eu ouvi especulação dele até no Manchester United, mas no City eu não tinha ouvido nada. Eu vi uma reportagenzinha hoje de manhã do James Maddison, sim, sobre o City. Mas, e o Leicester, sem valor, querendo ou não, fez duas contratações muito caras, né? E precisa bancar, né? O Leicester provavelmente vai vender, se vier ele vende, porque contratou também, né? Então precisa lucrar, ganhar uma grana. Vamos trocar de time, então.
Vamos lá, muito bem. Falamos de Manchester City, vamos agora para o outro time de Manchester. Vamos falar do Manchester United, né? Que já falamos bastante da gestão dele aqui no início do episódio. Vamos falar então das transferências, dos rumores, até onde a gente já sabe. 2 jogadores já assinaram com o United, né? Daniel James, que veio do Swansea por 15 milhões de libras, e o Aaron Wan-Bissaka, também, que veio do Crystal Palace, né, dentro da própria PL, que veio por 50 milhões de libras. Maravilha. Foi caro, mas é bom. E os jogadores que saíram, André Herrera saiu, foi pro PSG, né, o O'Hara também saiu, foi pro Burton Albion, o Regan Paul também saiu, o Antônio Valência, que foi pra LDU, e o Matthew Waylock. Rapaz. Antônio Valência na Liberta. Voltou ele, voltou. Tá vendo só? E vamos falar das transferências, dos rumores, minha gente. Muitos rumores. Olha. Vou falar aqui, deixa eu falar vou falar um pouquinho dos rumores. Por favor. Lukaku. Vamos lá. Mateu Media, Elcid Hassaya, Denzel Dumfries, André Onana, James Rodrigues, Adrien Rabiot, Thomas Meunier, Koulibaly, Mauri Cardi, Nicolas Pepe, Ryan Sessegnon, Donnarumma, Van de Beek, Rodri, Oblak, Perisic, Lo Celso, João Félix, Strootman, De Ligt, David Neres, Toby Alderweireld, Júnior Firpo, Felipe Coutinho, Declan Rice, Diop, Dybala, David Brooks, Neymar, Umtiti, Calma aí, gente. É uma Griezmann, lista só de coisa. Madison, Eriksen, Olmo, Zamani, Bakayoko, Ben Yedder, o Milinko Savic, Harry Maguire, Gareth Bale, Bruno Fernandes. Sabe o que esses nomes têm em comum aí que eu falei? Nenhum veio. Todos esses nomes foram contratações do Manchester United que saiu aí na imprensa. Meu Deus Tá do céu. fácil? Mas vou Tá te falar fácil que ou não tá? Não, o Griezmann realmente foi o mais acertado de todos até hoje. Já foi até anunciado outro clube. Ó, não dá um time bom toda essa lista, hein? Meu Deus do céu, velho. Isso que eu pulei alguns aqui pra não ficar tanto nome. Não, mas é que chuta, é aquele tiro pra qualquer lado, né? Não, isso é o que falam, né? Mas é muita coisa. É um time que todo mundo sabia que ia passar por uma reestruturação, que ia precisar contratar e tal. Então, é rumor a cada. Você nunca sabe o que é verdade ou não, né? A investigação com as fontes tem que ser bem forte com o Manchester United. Porque surge muita coisa, toda semana tem alguém novo. Mas tem algumas que são mais palpáveis, tiveram conversas, né? A gente pode trazer. Sim. Não, mas, por exemplo, o Lemina foi o último aí que saiu, que também falam que não tem. Nada a ver? Então, não parece que. É cavada de empresário? Cavado isso daí, cavado. Pode ser. O que tem de bem forte é o Harry Maguire. Que pode ser. Eu tava vendo os tabloides ingleses agora. Maguire e Alderweireld. Começar a gravação e tá dando uma olhada. E existe grande chance mesmo do Maguire fechar aí nas próximas horas, assim, porque... Exatamente. O United falou, quer saber, vai custar caro mesmo, se não sou eu, quem vai pagar vai ser o City, então pago eu. E outro dia lá o Ferguson deu uma passadinha lá pelo Old Trafford e deu uma cobrada, né, deu aquele famoso puxão de orelha lá e falou, tragam o Maguire pra ontem. Então aí acho que o pessoal... eu apostaria que então beleza, né? Se o papai disse, né? Se o papai disse, faz. Eu apostaria. Mas eu acho uma bela contratação, eu acho uma ótima contratação, eu acho que é... Mas esfria o Alderweireld, né? Aí só vai vir ele. Não, mas eu não acho que... Não tem problema de dinheiro, cara. Se tiver que contratar também, eu contrataria também. Só que temos que ver o que vai fazer com os zagueiros que estão lá. Bota pra... O problema é que acabou de renovar. O Smalling e o Jones acabaram de renovar contrato. Aí, toda vez o Rojo parece que tem alguma coisa, mas não tem, mas fala que vai ficar e fica sem decisão. Então, assim, precisa reestruturar a zaga, vai trazer gente nova, mas quem que vai sair também? Precisa ver isso daí. Dispensa. E o Lukaku, hein, Cocó? O Lukaku parece que vai sair mesmo, hein? Certeza, acho que o Lukaku sai. Só que o problema é que a Inter não tem dinheiro. Mas e se troca? Se a Inter tivesse grana, o Manchester United não quer. Entendi, só vem. Não vai topar. A não ser que ele envolva algum cara muito bom, tipo o Skriniar, talvez, o zagueiro.
Aí, porque chegou o Godin, né, lá. Alguém vai pegar banco, ou o De Vrij ou o Skriniar. Um dos dois vai para o banco. Não sei qual, talvez o De Vrij. Vou te falar, viu? O United, o que tem de jogador querendo sair, Lukaku, Pogba... Então, o Pogba ao contrário, cara. O Pogba, agora que o treino tá rolando e tal, então as especulações estão cada vez mais no sentido de que ele tá lá e se ele tiver uma segurança de que o Manchester United vai trazer jogadores e vai construir uma coisa sólida agora, ele fica. A mesma coisa mais ou menos que aconteceu com o De Gea na renovação, que emperrou por conta disso. O De Gea foi cobrar a diretoria e ele falou, não vou ficar aqui vou ficar nessa barca, literalmente, não vou ficar nessa barca furada. Então, o que vocês vão fazer? Aí parece que tá rolando, parece que tá tendo alguns acertos aí, então isso mostra que talvez venham algumas tá coisas. Né? Então tem pressão dos jogadores para que sejam feitas as coisas certas. Então, sei lá, por exemplo, até agora, o James eu achei uma contratação boa, é um jogador, é um garimpo, e é um jogador que jogador bem, é um winger, né, assim, bem ponteiro, jogador que não come para dentro, né, ele vai para linha de fundo, joga pelos dois lados, muito rápido, então assim, acho que vale a pena ter ele no elenco, é uma boa aquisição. E o Wan-Bissaka, você é louco, esse daí é espetacular, não interessa, pagou um pouco mais caro aí talvez do que seria o ideal, mas é um jogador de futuro, cara. É seleção inglesa, já tá brigando, né? Se não tem convocação regular ainda para principal, é o futuro, e vai brigar com o Arnold. E coitado. Vai brigar com o Arnold. Vamos ver se tem que ver se vai se estabelecer, né? Vamos ver agora. O Wan-Bissaka jogando. O Wan-Bissaka tem muito a crescer, muito ofensivamente ainda. Adoro o Wan-Bissaka. Eu acho que o United pode até acrescentar bastante nisso para ele. Acho muito bom, mas eu acho que ele tem que crescer bem. Interpretação muito boa, eu acho. Mas tá difícil para ele porque ele vai disputar a vaga E lá vem. Com... tá difícil, né? Não, eu vou afirmar aqui agora. Um jogador dessa maturidade, com 19 anos, 20 anos, sei lá, tá com 20 agora, eu acho, será o maior lateral direito da história do futebol inglês. Tá bom? Tô avisando já. O Alexander Arnold. Do inglês pode ser, mas... Não, sim, né? Da história da seleção da Inglaterra. Então o Wan-Bissaka não vai ter espaço. Mas eu adoro o Wan-Bissaka, um puta jogador. Meu Deus do céu, cara. Eu nem vou falar nada sobre... Nossa, o cara quase teve um orgasmo agora. Mano, o cara foi MVP da temporada toda com 20 anos, mano. Que é isso? Isso é louco. Eu anunciei o Tomás como neto e me veio uma dessa do Deco. Eu vou te falar. Não. E as críticas que ele fazia sobre esse super lateral? Mano, o cara que mais criticou o Alexander Arnold. Exatamente. O cara... Pois é, deixa ele. Eu tatuei ele na minha bola esquerda. Vamos falar então do Liverpool, já que a gente tá falando aí de Alexander Arnold e cara passando a moto. Mas vamos falar de Liverpool. Que a gente até agora, a gente sabe que já foi uma contratação, o Sepp van der Berg, Sepp van der Berg, que é do PSC, o Wall, veio por 1 milhão de libras, e jogadores que saíram do Liverpool até agora, o Adam Bogdan, o Rafael Camacho, o Alberto Moreno, o Conor Randall e o Daniel Sturridge. Então, jogadores que vieram e saíram. Legal. E especulação. Lá vem. Chegou. Passar bem, Alberto Moreno, vai pra casa da caceta. Vai pra casa, tá bom, muito obrigado, você é muito fofo, tem uma bochecha bem rosada, mas futebol não é pra você. Que ele é conhecido como fofo lá na Inglaterra, o pessoal chama ele tipo de ursinho, sabe? Ele é fofinho mesmo, mas ele é muito amigo do Firmino, dos brasileiros, ele é o melhor amigo dos caras lá, né, do Firmino, do Fabinho, enfim. Mas só ser amigo não serve, ele tem que saber jogar bola, que se for pra contratar amigo, chama eu jogo lá. Mas Alberto Moreno tá indo embora. Eu não preciso nem jogar mesmo. E o Vandenberg... Conversando. E o Vandenberg
Primeiras impressões, claro, é um investimento para o futuro, parecido com o do Martinelli no Arsenal, é um jogador muito novo e que precisa ser testado, jogou num time mediano da Holanda, só que pelas primeiras movimentações da pré-temporada, que estava ali para decidir, ele vai trabalhar com o time de base, o Sub-23, né, que tem torneios bem organizados, na Inglaterra é diferente daqui, né, que bota jogadores para jogar bem, né, no time no aspirante, né, no time de baixo, mas as primeiras impressões foi de que o Klopp vai querer usar ele no time de cima, que ele vai estar lá, tá? E bom investimento. Eu achei um bom pra investimento. Para ele se desenvolver com o Van Dijk, e até mesmo os outros dois que cresceram muito, sempre foram muito criticados, Lovren e Matip, mas eles cresceram muito ao lado do Van Dijk, então hoje em dia não são mais aquele terror que a gente fala, meu Deus, não dá pra contar com eles. Hoje em dia são zagueiros nota 5, então tá ok. E pelo que eu tava vendo, né, dos setoristas do Liverpool, é que o Vandenberg, o Klopp apontou que ele vai deixar o moleque com o elenco. Com o time de cima. Só para, desculpa te interromper, porque na verdade eu não conheço o Vandenberg, pode ser que as pessoas que estão ouvindo a gente também não conheçam, ele é zagueiro, então. Então, na verdade, ele é zagueiro e ele... E o Vandenberg, ninguém conhece ele, tipo, só a mãe dele e o pai dele. Então, ele tem 17 anos. Exatamente. Ele é muito novo, é ruivinho, né? Parece um personagem de filme, assim, mas é engraçadinho ele. Mas vai ter essa oportunidade aí de se desenvolver com o Klopp, é uma puta oportunidade com o moleque. Podemos estar falando assim, a gente já falou sobre o... A gente falou a mesma coisa, lembra? Eu mesmo, há um tempo atrás, falei quando trouxe o Solanke, que ia ser uma bela investimento, que o Chelsea perdeu o Solanke pro Liverpool, porque ia ser que ele estava indo muito bem na base e não deu em nada, e o Liverpool não sabe o que fazer com o Solanke. Então, Sim. Posso estar enganado, pode eu enganado, como o scout do Liverpool estar enganado também, e o moleque só ser mais um que passa por lá. Mas, né, as primeiras impressões do Klopp foram boas, então vamos ver o que dá, né? Eu achei uma boa aposta. Um preço bom pelo 4 milhões, né? Na verdade pagou 1,5. Pagou 1,5 e o... Não, a aposta é espetacular. Se realmente virar... Se ele virar um zagueiro nota 6, tá ótimo. Não, e acho o ensino mais importante ainda ele deixar um time principal justamente para pegar tempo de bola e tudo com o Van Dijk e tudo mais, que foi isso que melhorou. Posicionamento, tempo de bola, noção mesmo de futebol que o Van Dijk tem muito bem, junto com o staff do Liverpool, né? E outro jogador aí que agora já partindo para especulação, galera, que foi citado em outros clubes também, tá bem movimentado porque ele foi o artilheiro da Premier League da Rússia, né? Do campeonato russo, com 15 gols, Sim. Foi o Fedor Chalov. E por que ele está sendo especulado no Liverpool? E aí a explicação é que o Klopp quer alguém por ter vendido o Daniel Sturridge, foi embora, né? Então, como o Daniel Sturridge não continuou o contrato, ele precisa de uma reposição e já que vai ter que repor o Daniel Sturridge, que reponha da melhor forma, porque o que acontecia? Quando o Firmino não jogava, não existia um jogador com a característica de falso 9, de fazer aquela... para substituir o Firmino, então o time tinha que mudar totalmente. O Origi se tornou um talismã aí, mas claramente ele tem outra função, ele entra para fazer outra coisa, ou beirada, ou centroavante mesmo, então é diferente. E aí o Chalov, dizem que as características dele, pelos scouts e tudo, ele se enquadraria como um bom reserva da função do Firmino, entendeu? Então é por isso que está sendo especulado aí, o preço seria 20 milhões de libras, já não é tão barato, e para um jogador que também é uma aposta, mas para repor banco, não sei, vale avaliar, né? Achei caro por 20 milhões de libras, desculpa. Quantos anos? O Chalov é muito novo, tem 21 anos do CSKA, então é uma boa indicativa. Mais ou menos, porque convenhamos, o campeonato russo não é lá essas coisas, né? Artilheiro com 15 gols e 21 anos de idade, pô. É que assim, uma aposta, mas eu apostaria assim, mas não por 20 milhões. Acho que assim, tá um pouco caro pra aposta. Eu acho que até 12, 14 vai. Não sei. É que o mercado tá que difícil, o mercado né? tá inflacionado, né? Não tem muito o que fazer. Ele parece um passarinho, tô vendo a foto dele aqui. Parece um passarinho. Mas enfim. O mercado inflacionado é complicado. Muito bem. Bom, terminamos Liverpool? Não, tem mais umas coisas. Opa! Rapidinho. Breaking news. Então, essa aí, cara, se for verdade, aí eu aceito de bom grado, cara.
E eu li mais de um tabloide sobre isso, questão do Coutinho, que a torcida já falou que aceitaria ele de volta, etc. E o Liverpool, que dizem que o Liverpool propôs. Tudo bem que é um negócio que só é bom pro Liverpool, mas enfim, foda-se, se eles quiserem, estamos à disposição. Que é deixar o Coutinho, pegar ele por 2 anos de empréstimo e aí ser obrigado a fazer a compra no final desses 2 anos por 88 milhões de libras, que é um valor mais próximo do que ele foi vendido, enfim, dessa grana toda que rolou na contratação dele pro Barcelona, mas que o Liverpool faria um empréstimo de 2 anos para ir exercer o direito de compra por esse valor exorbitante aí que o Barcelona para ele, ou seja, pro Barcelona reaver o dinheiro dele a prazo. Isso é se o Barça não acreditar que ele irá vingar. Exatamente, só que assim, pro Barça topar isso aí, ele tem que estar muito desacreditado no Coutinho, porque, pô, eu se ele preferir ceder o cara por 2 anos pra um outro time, pra ele jogar lá... Seu rival, né? Seu rival na Europa. Hoje em dia, rival na Europa, pelas últimas 2 Champions, são 2 times que chegaram na semifinal, final, no caso do Liverpool, mas, enfim, são times que disputam as Champions, mas, pô, se topar, deixar o cara ser emprestado por 2 anos, você tem que estar achando ele um pedaço de cocô, né? Então... Eu achei pro Liverpool, se isso vingar mesmo pro Liverpool, é maravilhoso. Será que com a vinda do Griezmann não abre esse espaço? Sei. Não, mas é que você acreditar que em 2 anos o teu jogador não vai valorizar nada, tipo... Mas alguém compra, porra, alguém deve comprar. O que é melhor? Você emprestar o cara por 2 anos para um concorrente e que vá pagar bastante daqui 2 a prazo, 88 milhões, ou tentar vender por 40 milhões agora mesmo, já pegar o dinheiro e reinvestir, fazer outras apostas, sei lá, alguém compra o Coutinho, eu acho que ele tem mercado, tipo, ele é claro que ele é um bom jogador, talvez não se adaptou lá, talvez, enfim, mas tá claro que ele é um bom jogador. Eu, se fosse o Barça, seguraria mais um ano ele e veria. Eu também, acho bobagem que o Barça tá fazendo, mas a gente não sabe o que rola lá dentro, né, então... Exatamente. Tem tudo isso. Encerramos Liverpool, então? Sim, e só a especulação de que o Sadio Mané, o Real Madrid quer o Sadio Mané de qualquer maneira, o técnico dele de Senegal falou que seria o melhor momento para ele ir pro Real Madrid, enfim, mas nada que não passe de comentários do agente dele no programa da Luciana Gimenez do Senegal. Muito bem, vamos falar agora do Tottenham, então. Os Spurs tiveram algumas novidades, né? Contrataram o Dombele Álvaro, do Lyon, por 53 milhões de libras. O Jack Clark, do Leeds United, que veio de graça, e o Kyan Etete, ou ETT, que é do Notts County, que veio de graça também. E saiu o Worm, que era um verme, né? Mas, é bom goleiro o Worm, hein? Teve pouco espaço porque o Lloris é bom. Muito bem. É feio, especulações no Tottenham, nos Spurs. Alguém? A gente já falou mais cedo quando falou do Arsenal, que estão brigando por 2. O Zaniolo, o Xalov também foi citado, o Zaha a gente citou. Até o Dani Alves foi citado também, mas é que é Tottenham, né? Sempre é citado. Então, mas... a gente se surpreende só do Tottenham contratar o Tottenham é muito assim, ou ele não contrata ninguém, mas também ele não especula muito, ele já chega e contrata, tipo o Dombele, ele chega e anuncia. Então eu acho um time discreto, assim, mas tem sempre esse negócio da influência do investimento no estádio ainda, que vai pesar ainda. E acho que o foco a maior contratação do Tottenham agora é não deixar manter o técnico. Eriksen, o técnico e o Eriksen ir pro Real Madrid. Eu falei do Ndombele, mano, você é louco, esse cara, se vocês não viram nenhum vídeo de skills dele, procurem, porque, esse cara, ele agora se ele se adaptar bem ao Tottenham, ao futebol inglês, vai ser uma baita contratação do Tottenham, que ele é um volante de saída de jogo, é a posição que todo mundo hoje, né, é uma das posições mais difíceis, né, hoje, é o maestro, né, onde jogava Andrea Pirlo, então o Sérgio Busquets, e aí agora o City, por exemplo, contratou o Rodri, né, que faz essa função, que a intenção dele é ser o sucessor do Fernandinho, que é outro ótimo nessa posição, e o Ndombele faz exatamente essa posição também, e olha... Negão é de Brador, viu? Eita! É bom, hein? Negros maravilhosos. Essa aí é a primeira coisa que vem na cabeça. Olha, é bom, viu? Bom. E o Eriksen,
O que eu ouvi é que até o Tottenham até poderia vender e até estaria inclinado a fazer isso. Por quê? Porque ele vai entrar no último ano de contrato. E aí eles têm medo de perder ele de graça no ano que vem. Então, como está difícil a renovação, eles poderiam acabar cedendo em vender ele nessa temporada até para o Real Madrid. Mas o que eu ouvi mais até era uma época que estava um rumor muito forte da saída do Pogba, que o Eriksen seria a reposição do Manchester United. Mas pelo que eu vi, os rumores deram mais friada, mas eu não me espantaria se o Eriksen saísse, porque o Tottenham não dificultaria uma saída por conta do período de contrato que ele tem. Vamos encerrar o programa de hoje. A gente já falou bastante das transferências, falamos também do caso Manchester United, né? Lá no início a gente falou do caso Glazer. Vamos encerrar o programa de hoje, então. Está de volta oficialmente o podcast Table Redonda. Semana que vem tem saúde. Mais um episódio para você conferir tudo o que acontece dentro do futebol inglês. Chamar de novo para você se inscrever lá no nosso canal, youtube.com/TableRedondaFC, e também no nosso Instagram, @TableRedonda. Senhores, foi um prazerzaço, viu? Porra, foi muito Prazer bom. todo nosso. Muito bom retomar nosso podcast. Então aí, galera, você que ouve pelo Spotify, você que ouve pelo seu iPhone aí, pelo podcast, né, aí do seu iOS, divulga pra galera. É uma mídia diferente, mídia nova, então vale a pena divulgar, porque, você ouve a gente quando você tá na academia, ouve a gente indo pro trabalho, voltando pro trabalho, você consegue fazer o download aí do episódio, mas participe e compartilhe com os amigos, é muito importante. Se quiser entrar em contato com a gente, você tem aí o Instagram, o YouTube, que o Patrick já comentou. E vamos construindo aí E a gente vai ter muita novidade, né, Patrick? Vai ter muita coisa. Se vamos, viu? Se vamos. Em breve a gente vai comentando para vocês, tanto no nosso podcast quanto no nosso YouTube, né? Cocó, rapaz, um abraço, viu? Opa, um abraço aí para vocês, rapaziada. Uma honra estar aqui novamente reunidos com esse bate-papo que passa tão rápido, né? Não é? Instalou os dedos aqui e acabou. Se deixasse até amanhã. Tomás, meu Deus. Um abraço. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram, a vocês três que junto comigo fizeram esse programa maravilhoso, e dizer pro público que semana que vem tem mais, e tem outros times que não deu para falar essa semana, a gente não esqueceu, mas é muita transferência, né? Então, semana que vem tem outros times aí. Exatamente. Já emendo meu tchau, falando que até começar a temporada, meu amigo, vai ter transferência que é a porra, né? E vai parar de ter especulação, vai passar a ter realidade. Então, o assunto não falta. E vocês mandam sugestão aí pra gente conversar aqui, pra gente debater futebol inglês, que é... Principalmente, acho que as sugestões da contratação do Chelsea é muito importante. Um time bem forte pra contratação. Chave de ouro. Vamos encerrando por aqui, só pra terminar a última frase, então, pra você, meu amigo. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Até a próxima, semana que vem. Patético, socorro! Um podcast de autoajuda. Vou embora depois dessa, tchau. Falou, beijo.